Mais um dia desta semana longa. Sim. Desta vez vamos pedir para não comprarem o nosso novo livro. Por favor, vamos não façam isso. Para ser diferente do resto da semana. Sim, é um livro normal e não tem mais que 100 mortos. Sim, são 100 mortos, o que é que se interessa? Nada. É irrelevante, é mais um para morrer na vossa estante, sem que nunca tenham aberto o livro para rigorosamente nada. Portanto, não comprem nem ofereçam a ninguém. Vamos a mais um cliente. Já está. Ficaste logo a ver. Há uma música da semana que se distingue das outras e que anuncia: vem aí. Tubaralho. Neste dia, em 1721, morria no atual Ghana. No atual Ghana. Bem longe de nós. Eles também dizem o mesmo de nós. Exatamente. Portugal. Portugal tão longe. Exatamente. Morria aos 45 anos, este é em 1721, o náufrago escocês Alexander Selkirk. Selkirk. Vais amar esta história e os nossos ouvintes, alguns deles também. Eu gosto porque para já tenho só pontos de interrogação na cabeça. Who's Alexander? Who's Alexander Selkirk? Vamos saber. Ele nasceu em 1676 numa pequena aldeia de pescadores de Fife, na Escócia. Tinha tudo para correr muito bem. Caraças, o pai era sapateiro, o que mesmo numa aldeia de pescadores. Oh, meu Deus. Tu podes dizer assim, era uma aldeia de pescadores, então o pai era sapateiro. Porque os pescadores também usam sapatos, Tiago. Sim. Retira o preconceito dessa. Se era uma aldeia de pescadores, porque é que o pai era sapateiro? Era burro? Não, porque quando a gente diz uma aldeia de pescadores, significa que a principal atividade económica era a pesca. Agora, Tiago. Hoje seria um negócio de vanguarda. Como está este mundo? Pois está, sapatos feitos à mão, um artista. Um artista mesmo, claro. E o nosso miúdo, por exemplo, lá as pessoas faziam outras coisas, claro. E o nosso miúdo, por exemplo, também fazia outras. Pintar a manta. Era um artista, pintava a manta. Era levado do diabo. Conta-se mesmo. Adoro a expressão, levado do diabo, adoro. Era um corisco mal amanhado, como se costuma dizer nos Açores. No arquipélago dos Açores, não é uma ilha só, hein? Fazia mesmo, tinha mau temperamento, fazia assim umas coisas, saltava-lhe a tampa, partia uma garrafa de cerveja. Sim, miúdo, 15 anos, 16 anos, também na altura tinha-se outra maturidade. Claro, começava cedo. Partia a garrafa e... Lá no baile, ia lá cantar o Dino Meira, não sei o quê. Agora, entre muitas outras coisas, nós sabemos que ele terá feito qualquer coisa de muito grave dentro da igreja, na missa. Não se sabe qual foi o crime. Se calhar mandou o padre ir fazer qualquer coisa que não vinha a propósito da missa. Pois. Agora, foi suficientemente grave para ele ser mandado para ser julgado. Foi julgado. Só que chega a hora de conhecer a sentença, foi julgado. Estava a hora de conhecer a sentença. Tinha ele 19 anos e já nem lhe viram a sombra. Ele tinha-se alistado num dos navios de piratas rumo aos mares da América do Sul. Olha, mudou um bocadinho o nome dele e estava à espera de saber a sentença. Estava a aguardar julgamento em liberdade, como se costuma dizer. Candidatou-se a essa... Sim, disse assim, também quer ir. E os piratas lá levaram. Agora, estes piratas, na verdade, tinham um estatuto especial. Nós já falámos aqui algumas vezes, quando trazemos piratas, que são umas figuras fascinantes. Claro que são mesmo. Aqui eram piratas, sim, portanto atacavam outros barcos, mas estavam a serviço da coroa inglesa, sim. Para quê? Eram pagos, como o Francis Drake, para irem chatear os seus grandes inimigos nos mares, no caso os espanhóis e os franceses. Portanto, eram piratas a título individual, mas com o apoio beneplácito da coroa. Sob regência de qualquer coisa aqui, uma coroa qualquer. Tal e qual. O menino trabalha para quem? Tal e qual. Mas faz ver os seus papéis. E é assim que vamos encontrar o nosso Alexander no navio do capitão Thomas Stradling. Tudo bons nomes. Tomo tudo. Eu tomo tudo. É tão bêbado. Nem pergunto o que é. E ele vai para o barco, o enorme Songpa, 5 portos. Isso não é 5 portas. É um navio de 5 portas. Portos. Porte é que é portas. Muito bem. Agora, nós sabemos que o feitio do nosso morto não melhorou grande coisa com o facto de estar lá. Nem no meio de piratinhas. Nada, pelo pior. Este capitão Thomas já não era particularmente apreciado pela tripulação, já não gostava muito dele, mas o nosso Alexander não era de se deixar ficar. Os outros lá que comiam e calavam, ele não. E respondia-lhe sempre à letra assim: porquê que não vais tu? E porquê que não é a tua avó? E um garotinho. Um garoto, miúdo, 19, 20 anos. Já ali, já fora do... Exatamente.
fora do penico. Não vais tu? penico. E a tua mãe? E a tua avó? E bem que não vias isso não sei onde? Até que a certa altura eles param numa ilha desabitada que se chama Mazatierra, que fica na costa do Chile, portanto no Pacífico. E o nosso pequeno pirata Não me digas. resolve fazer uma espécie de motim. Ele queixa-se que o barco não tem condições para continuar, que está tudo a cair aos bocados, que está isto aqui, isto não sei o quê, mais não sei o quê. A ideia dele, ele disse assim: então eu fico nesta ilha, vocês se quiserem, sigam o caminho. A ideia do Alexander era causar um motim, ou seja, que os outros marinheiros se revoltassem e dissessem: de facto é verdade, não podemos sair daqui enquanto não repararmos o navio e tudo mais. Só que ninguém se juntou. E o capitão, que era torto e odiava o miúdo, disse assim: ficas? Então fica. E deixou mesmo ali, numa ilha deserta, no meio do mar. Parece uma birra de, sei lá, de pais com a criança no supermercado. Sim. Que não queres ir, ficas aí. Claro, então. isto era gente também muito dura, eram piratas, era gente que não ficava a pensar: ai, coitadinho. Não, era vais morrer aí para me teres respondido mal. A ideia não era outra, senão morrer ali. Não havia também outra hipótese. O tal navio não foi muito longe. O nosso Alexander tinha razão e o navio afunda-se pouco tempo depois. Escapou à morte. Escapou. Muito certo. Eles não morreram todos. A tripulação foi salva, mas eles nem sequer contaram a história deste homem que deixaram para trás. Pensaram: esta hora está morto com toda a certeza. O capitão safou-se, mas pensou: bem, o outro morreu, não é? Está numa ilha deserta. Sim. Só que não mesmo. E vai ser ali, numa ilha deserta, no meio do mar, que o nosso morto vai passar os 4 anos e 4 meses seguintes da sua vida. É uma história incrível mesmo. Os primeiros tempos vão ser de uma depressão horrível. Isto é tudo relato que ele conta posteriormente, daqui sem fazer spoiler, até porque já disse que ele morre no Ghana, não é? Não é aqui no Mazatierra, nas costas do Chile. É como se chama aquela ilha. Sim. Ele no início é uma depressão gigante mesmo, sem pensar: pronto, que é que eu estou aqui absolutamente sozinho no mundo? E passava tempo a ler a Bíblia, que ele tinha trazido dentro do saco, porque ele tinha saído, não é? Sim, com os seus do barco, sim, claro. Pouquíssimos, certamente. E passava com os olhos fixos no horizonte, acho que qualquer um de nós consegue imaginar. A loucura. À espera que viesse alguém, um navio dali, um navio da Colô, comia o que podia, apanhava lagostas e outros pequenos crustáceos de marisco, não é? Que ia apanhando no mar. Só que depois, à medida que o tempo vai passando, os meses passam, e ele vai aceitando a ideia de que nunca ninguém viria a buscá-lo, claro. E começou, ou podia ter desistido, não é? De viver, mas não, decide refazer. Isto é a minha vida, vou aqui que eu vou passá-la. Isto é sobre-humano a um nível. A ideia de estar sozinho num sítio, o tempo a passar, perder noção do tempo, o horizonte, o efeito horizonte dentro do imaginário de alguém. Isto é tudo. Eu acho que até talvez tenha isto, é uma análise psicológica. Claro. No momento em que ele diz não vem ninguém, a vida dele recomeça, porque deixou essa angústia do é a ação, vem alguém. Começar. Sim, agora é a vida. Outra coisa. Portanto, provavelmente até foi uma coisa boa dizer: ok, não vem ninguém, bora lá fazer a vida, bora lá refazer a vida. História. E é incrível. Agora, como já tínhamos contado, a ilha era de facto deserta, só que de vez em quando, portanto não vivia lá ninguém, mas de vez em quando passava, muito raramente, 10 em 10 anos talvez, passavam por ali barcos para se abastecer de água fresca, porque a ilha tinha água fresca, a ilha não é muito grande, mas tinha água fresca e portanto potável, e havia umas coisas ou outra, lixo, que os outros barcos por ali tinham deixado. Por exemplo, havia cabras, havia gatos, coisas ratazanas também, coisas que tinham vindo nos navios e que por ali tinham ficado, que entretanto se tinham reproduzido durante as décadas. Foste ver a ilha, era grande? É grande? Sim, não é gigante, não é gigante. Fui fui ver. Agora, não eram os únicos animais da ilha, não é? Havia na costa gigantes, isto é que fui mesmo ver, impressionadíssimo, gigantes elefantes marinhos. Os elefantes marinhos são umas criaturas que são o maior mamífero da Terra. Podem pesar até 5 mil quilos, 5 toneladas e ter até 6 metros de comprimento. Não é que o atacassem e disse ele não tinha medo, mas eles faziam tanto barulho, aqueles gritos que eles fazem, gigante, que o náufrago disse: bem, se eu quiser dormir e ter paz, vou ter que ir... Que os matar. Não, coitadinho. Eram muitos, eram mesmo milhares, mas era adentrar na ilha, vou morar para outro sítio que não aqui na costa. E ele passa a sobreviver do leite das cabras também, de vegetais, de frutos selvagens que apanha. Que incrível esta história. É incrível mesmo. Ele cria um abrigo com as árvores, faz uma pequena casinha, até faz duas. Uma era para cozinhar e outra era para dormir. Portanto, já aí com ele diz assim: cozinha americana aqui de chinete não me convidem. Não é a primeira vez que ouço sobre outros contextos a tua ideia de que em qualquer sítio, seja num jardim, seja numa ilha deserta, seja num areal,
há uma forma qualquer de vida humana que se expressa sempre através da ideia da casa. Vai sempre acontecer uma casa. E este também teve de fazer a sua. Sim, é quase um bocadinho encontrar a sua humanidade também. E até esta preocupação que quase parece absurda de fora a cozinha é separada do quarto. Para não, parece uma coisa absurda no cenário daqueles, mas é ir buscar a tua humanidade àquele cenário, claro. Só que entretanto tinha um outro problema, não sei se vais ficar arrepiado com este. Não eram as cobras, tu odeias, mas eram as ratazanas que vinham atacá-la à noite. E mais uma vez ele pôs de novo à prova o seu instinto de sobrevivência. Não lhe foi difícil o quê? Domesticar os gatos selvagens, que eram descendentes de gatos que já tinham vindo nos navios, domesticou-os com comida, não é? Como os primeiros humanos domesticavam os animais. Replicar tudo. Foi criando, e aqueles gatos passaram a viver ali à volta da sua, sei lá, 2 ou 3 ou 4, à volta da sua casinha para buscar comida. Afastavam as ratazanas. Incrível. No início ele tinha levado consigo um mosquete. O mosquete é uma arma, uma espécie de espingarda, para caçava pássaros. Só que a pólvora que levava era muito pouca e rapidamente acabou. Ele fez uma faca com o ar de um velho barril que tinha sido deixado na praia, construiu uma faca e passou a caçar, de outra maneira, não é? Com facas, a apanhar. Depois, com um prego e uma agulha, ele começou por remendar a sua própria... Fez uma agulha, não é uma agulha, com um prego desse barril, fez uma agulha e desfazia a sua própria roupa para fazer linha. Isto é incrível. E quando a roupa se gastou toda, fazia novas com pele de cabra, porque havia lá cabras na ilha, como os primeiros seres humanos fizeram. Ele replicou o ciclo daquilo que conhecemos como vida, tudo a partir de um lugar sozinho. Assim, como é que ele sabia fazer roupa de pele de cabra? Lembramos aqui, o pai dele era sapateiro, ele tinha aprendido a curtir as peles, a fazer as coisas de pele, portanto ele fazia a sua própria, fazia uns tailleurs incríveis, mas também dás assim um toquezinho. Claro, dá um toquezinho. Para um sábado à noite, também é um sábado à noite mesmo numa ilha, sozinho. Não estás morta. Fazia umas fiadas de pernas com umas conchas. Por amor de Deus. E agora parece que estava tudo mais ou menos normal, mas as aventuras e os desafios eram constantes. Ele quase morreu várias vezes em acidentes de caça, curiosamente. Ele caiu de um penhasco gigantesco e só se andava atrás de uma coisa para matar, não é? De um bicho, e só se salvou por sorte porque caiu em cima do próprio animal que ele ia a perseguir e que foi o que lhe parou a queda. Ele ficou um dia inteiro, esta experiência deve ter sido tão avassaladora, ficou um dia inteiro estendido no chão a pensar, não consigo mexer as pernas, até que se enche de qualquer força que este homem de facto podia ter muito especial e lá se consegue levantar e recuperou. Até que um dia ele vê aproximar-se um pequeníssimo barco. Ele fica assustado, não sabe o que vem aí, não é? Claro. Ou vem a morte ou salvação. Sim, ele não faz ideia o que vem. E ainda bem que se escondeu, porque ele ouviu os dois e falavam espanhol. E os espanhóis, lembramos aqui, os piratas... Sim, os piratas espanhóis, os piratas franceses, os piratas ingleses eram inimigos mortais uns dos outros. Portanto, apanhar ali aquele homem era morte certa. Então deixou-se ficar escondido e eram as únicas pessoas que ele via em anos, 2 seres humanos que ele via. Há anos não via nenhum. Acho que há um deles que vai fazer xixi no pé do sítio onde ele está escondido. Isto é filme. Cheio de medo que ele o apanhe, mas não o apanha. O resto do tempo, como talvez acontecesse com todos nós, não sabemos esta experiência, acabou por ser uma experiência muito mística, sim. Ele não tinha outro contacto humano, então lia a Bíblia em voz alta. Para quê? Para não se esquecer de como se fala. Isto é muito impressionante. Para não se esquecer de como é que é a voz humana, não é? E depois, talvez Deus tenha ouvido ele ler a Bíblia em voz alta, porque no dia 2 de setembro de 1709 ele vê passar ao largo um navio. Desta vez ele percebe que é um navio inglês, haviam de ser diferentes no feitio, suponho eu. Faz uma enorme fogueira para que o vissem e viram. Alguns dos marinheiros conheciam a história mítica do rapaz que tinha sido deixado ali naquele lugar, do homem escocês que tinha sido abandonado numa ilha e que estava morto, claro. Assim, contavam para castigo. Houve um homem que se revoltou e deixaram lá e morreu. E eles nem queriam acreditar naquela inacreditável história de sobrevivência. Que herói! É verdade. Eles também lá tinham chegado num estado miserável, era um barco que andava à deriva e foi ali para aquela ilha, doentes, sem mantimentos, sem água, sem nada, e é o nosso Alexander que acabou por salvá-los, aquela tripulação. E assim, 4 anos e 4 meses depois, ele estava de volta à casa. A chegada dele foi muito dura. O inglês dele tinha se tornado muito rudimentar. São 4 anos sem falar com outra pessoa. E portanto a comunicação era difícil, ele dizia assim umas coisas esparsas, não é? Mas acabou por se tornar uma pequena sensação, uma estrela, claro. Ele deu uma longuíssima entrevista a um homem que depois publicou as suas aventuras em livro, e é por isso que nós conhecemos a história em detalhe. Sim, claro. Exatamente. Rende-lhe algum dinheiro esta entrevista. Ele teve até direito a uma estátua na sua terra natal, lá está, na Escócia.
onde quase matou de susto a família, porque a família não sabia que ele estava na ilha deserta. A família não sabia dele desde os 19 anos, quando ele fugiu ao julgamento. Daquele caso que tinhas tido. Eles acharam, morreu de certeza, pois não é? Morreu de certeza. Limparam-lhe o sebo. Claro, há mais de 20 anos que ele não ia à casa. Só que a vida em terra também não era para ele, até porque ele tinha chegado à conclusão de que a solidão não era uma coisa assim tão má, viver longe das outras pessoas. E resolve voltar-se a fazer ao mar, o mais próximo que ele tinha da sua solidão, desta vez como capitão de um próprio navio, só que nunca mais se habituou a viver entre as pessoas, talvez porque o problema, no fundo, sejam sempre as pessoas, não é? E ele morreu uma morte muito inglória, de febre amarela, no meio do mar, mas ali perto do Ghana. A sua história fascinou o mundo desde o início e foi lembrado de muitas maneiras. Há uma ilha ao lado daquela onde ele esteve, que foi batizada de Alejandro Selkirk, ali na costa do Chile. Porém, se procurarem num mapa pela sua ilha, a ilha Masa Tierra, não vão encontrar. Isto porque também ela mudou de nome. Procurem antes pelo nome atual, a ilha da personagem de ficção que ele inspirou, a ilha Robinson Crusoe. O Alexander Selkirk morreu faz uns 302 anos.